E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar da relação entre a Guerra da Argélia e o futebol. Você sabia que a FLN, o principal grupo de resistência à dominação francesa, tinha uma equipe de futebol? Não? Fica com a gente que eu te conto. Antes de falar da formação do time em si, eu vou traçar um breve panorama da Argélia para a gente se situar um pouquinho em relação à sua história e também sua trajetória até a busca por independência, isso na metade do século XX. Primeiramente, a região da atual Argélia fazia parte do antigo Reino Otomano desde o século XVI e na antiguidade era habitada pelos berberes, um povo de origem bem antiga e que tinha contato com os cartagineses, conhecidos pelo seu líder Aníbal e que fez estragos aos exércitos romanos que tentaram o derrotar. Voltando agora à região da Argélia atual, sua relação com a França começa no século XIX, por volta do ano de 1830, onde as primeiras incursões francesas são enviadas ao território. Vale salientar que houve sim resistência da população a esse envio de tropas e o clima de tensão estava presente desde esse momento inicial da invasão francesa. Buscando então solidificar sua posição e conter os ânimos, cada vez mais tropas eram enviadas ao território recém-ocupado. Quanto mais a população resistia, maiores eram as repressões. A França foi então tentando sempre manter esses territórios, manter sua dominação. Por exemplo, no ano de 1873, foi responsável por uma lei de expropriação de terras contra os habitantes da colônia, sobretudo os muçulmanos, no qual suas terras foram cedidas a quaisquer europeus que estivessem dispostos a morar na possessão nessa parte da África. A gente também não pode deixar de citar a Conferência de Berlim, em 1875, e que a partir dela, o continente africano começou a ser dividido e ocupado pelos países europeus. Aliás, fizemos um vídeo sobre a Conferência de Berlim e lá discutimos seus pontos principais, então é só clicar no card e ir lá assistir. Com o passar dos anos, foi desenvolvendo um sentimento de oposição à dominação, sobretudo por grupos de muçulmanos, mas isso já no século XX, passando também pela Primeira Guerra Mundial, que também foi um ponto importante nessa trajetória. E ainda que a Primeira Guerra Mundial tenha tido seu grau de importância na composição do pano de fundo, a Segunda Guerra Mundial foi quem teve mais peso no cenário. A França foi ocupada pelas tropas nazistas e sofreu grandes perdas materiais. Apesar de bastante destruída, ela queria restabelecer suas riquezas e não perder seus territórios coloniais. Inclusive, argelinos foram enviados para as cidades francesas para reconstruí-las. Além disso, o fim da Segunda Guerra Mundial também trouxe de volta para a Argélia líderes nacionalistas que haviam ido servir junto às tropas aliadas. Um exemplo dele é Ben Bella, aquele que viria a se tornar o primeiro chefe de Estado da Argélia. Eles voltavam agora com treinamento de guerra e utilizariam disso para travar uma luta armada em busca de sua autonomia, num quadro em que alguns países africanos começaram a se organizar nesse sentido, como por exemplo o Marrocos. Na década de 1950, a organização em prol da independência só aumentava. Surge, no ano de 1954, a FLN, a Front de Libération Nationale, ou Frente de Libertação Nacional, a principal força de combate aos exércitos coloniais, constituída de uma série de pequenos partidos. Com a recente perda da Indochina, a França não abriria a mão da Argélia. Prova disso foi o envio de grande contingente militar para o local, chegando a ultrapassar a marca de 700 mil soldados que buscaram evitar a qualquer custo a perda daquela possessão. O conflito, que teve seu estopim no mesmo ano, 1954, se prolongou por mais 8 anos, sendo marcado pela estratégia da guerra de guerrilha pelos argelinos, bem como pela alta dose de violência, como bem retratado no filme A Batalha de Argel. O escritor, filósofo e médico Frantz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, também ajuda a desenvolver um pouco e contar como foi essa luta independentista. Voltemos agora nossa atenção para o que diz respeito à relação entre a FLN e o futebol. Por pouco provável que possa parecer, a principal força de enfrentamento ao modelo colonialista francês buscou no futebol auxílio para a disseminação da causa argelina para todo o mundo. A equipe da FLN existiu entre 1958 a 1962 e serviu como instrumento na busca da soberania nacional, e eu vou te explicar de que forma. No ano de 1957, membros da FLN tiveram a ousada ideia: formar um time que faria amistosos em outros países mundo afora e levaria consigo a mensagem do desejo de independência do povo argelino. Vale ressaltar que os principais jogadores argelinos jogavam no campeonato francês de futebol, e o objetivo da FLN seria montar uma equipe com tais jogadores. Entre eles estavam Mustafa Zitouni, Rachid Melouf, Adebalis Bentifor e Mohamed Maouche, jogadores importantes em seus clubes e até mesmo na seleção francesa, caso de Zitouni e Melouf.
Buscando colocar essa ideia em prática, foi desenvolvendo um plano até que, após a rodada do Campeonato Francês, do dia 12 de abril de 1958, os jogadores partiram em direção a Tunis, a capital da Tunísia, e que estava servindo de base para a sede provisória da República Argelina. O grupo com 11 jogadores se dividiu em dois grupos. O primeiro cruzou as fronteiras do país pela Suíça, outros seguiram pela Itália. O combinado é que fosse adotada uma cautela, que jogadores não viajassem no mesmo vagão que o outro para não levantar suspeitas. Porém, um problema fez que Maouche voltasse à França para resgatar McLough, mas o primeiro acabou sendo detido e só foi liberado alguns meses depois. Ainda assim, os jogadores se reuniram, deixaram de lado dinheiro, fama, carreiras consolidadas ou em crescimento, e em alguns casos até a presença na Copa do Mundo daquele ano representando a França e indo em busca de um objetivo, de um ideal maior. Mas existia então um problema: contra quem jogar? Notando esse movimento dos jogadores saindo dos clubes, a Federação Francesa recorreu à FIFA para que quem jogasse contra aquela seleção argelina que estava sendo formada fosse punido. Assim a FIFA fez, proibindo seus membros de jogarem contra a equipe da FLN. O que eles fariam então? Contra quem jogariam? A solução encontrada foi viajar para jogar contra os países do bloco socialista. Assim, eles jogaram no leste europeu, na Península Arábica, na Ásia e chegaram até jogar no Vietnã, de Ho Chi Minh. Uma das vitórias mais emblemáticas foi contra a Iugoslávia, que havia conquistado a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma. Com o fim da guerra, em 1962, a equipe foi desfeita e seus jogadores voltaram para seus clubes na França ou então decidiram encerrar suas carreiras e voltar para o agora país livre da Argélia. Ainda que a proibição da FIFA tenha diminuído o tamanho da expressão do movimento futebolístico, esses jogadores utilizaram do prestígio que tinham para buscar uma melhor situação para o seu país, chegando a ameaçar suas carreiras e até mesmo grandes compensações financeiras para lutarem, sem armas de fogo, em prol do seu país. As dicas do historinha de hoje são 3. A primeira é o livro Batalha de Argel, que retrata bem a violência da guerra. Então, se for ver, esteja preparado que tem cenas um pouco fortes. O segundo é o livro do Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, que fala sobre sua visão sobre o conflito e no final também aborda as doenças psicológicas, tanto entre argelinos quanto em franceses, pelos horrores que aconteceram em meio à guerra. E por último, um artigo que eu publiquei recentemente, que eu vou deixar o link aqui para vocês, e fala justamente sobre essa relação entre a FLN e o futebol, além de também um pouco mais sobre as relações entre argelinos e franceses no âmbito esportivo, discutindo as seleções nacionais e também a situação de jogadores que nasceram de um dos lados e representam o outro nas seleções nacionais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e até a próxima. Esse foi mais um vídeo do Algo Sobre História.